investir também não deixa de ser uma arte, né? Então, você tem que ir aprimorando a sua melodia, porque é isso que vai contar a história, né? Não pode ficar só na bateria, você tem que ir Muito, além. muito bem. Pessoal, hoje eu vou pedir um pouquinho de desculpas para vocês. Por algum motivo, a minha internet está instável aqui, mas a do Jean está ok, então ele vai comentando mais aí. Jean, olha só, mais um aqui bem legal, a Rubem Francesco. Sou um jovem que começou a investir em FI com 58 aninhos, continuo jovem com 62. Velhos são os que não investem em FI. Então, Rubem, você é jovem enquanto você acredita que o melhor está por vir, tá? Esse é um pensamento que eu registrei uma vez, e a gente tem uma amiga chamada Lígia Fascione. Ela registrou essa frase minha num livro dela, queria agradecer ela publicamente, né? A gente é jovem enquanto acreditar que o melhor está por vir. Quando você acredita que o seu melhor ficou no passado, então é aí que você está começando a envelhecer. Então, começar com 58 é excelente, tá? Não quer dizer que ele vai ser o novo Warren Buffett, talvez não dê tempo para isso, né, Rubem? Mas você vai ser um excelente investidor, tá? É como um atleta, né? Uma pessoa que está sem fazer exercício, ela está na vida sedentária, então ela começa a se exercitar, se ela não pode correr, ela começa a caminhar, e isso vai trazer o benefício. Ela não vai para uma Olimpíada, mas ela não vai se arrepender de ter começado a se exercitar. Então, isso que você vai aprender nos próximos anos, Rubem, você no mínimo vai passar para alguém da sua família que vem depois, e isso vai ser positivo, né? O sentido de você ter a preocupação com a família é importante também, a gente até destacou um conselho nesse sentido, né, professor? E Eu não sei se o professor... exatamente, por falar em família, tá aí. Por falar em A família, tá aí o próximo conselho, Jean. Pode assumir aí. A internet do professor Baroni está um pouco complicada, deve ter algum pessoal triste lá, algum torcedor do Atlético Goianiense triste que o time caiu para a segunda divisão, a gente lamenta isso, mas vamos levantar a cabeça, né, porque no ano que vem o pessoal pode trabalhar para voltar, né, e eu moro perto de Campinas, tem o Guarani e a Ponte Preta aqui, que a gente torce para os dois subirem, porque aí dá para ter os grandes jogos de novo perto de casa, né. Então, o segundo conselho que a gente destacou aqui é: seja transparente sobre os investimentos com seu núcleo familiar. Converse sempre a respeito, mesmo que não demonstre interesse ou que confiem plenamente em você. Elabore instruções claras e essenciais para o caso de ausência temporária ou permanente. Tá? A gente tem os nossos amigos que a gente acompanha, e mesmo para gravar alguma coisa para o Filosofando, a gente entrou em contato com alguns investidores para pautas futuras. O que eu percebi pessoalmente, né? Sempre num casal tem uma pessoa que é mais interessada por investimentos do que a outra. Geralmente a outra pessoa nem se importa com o assunto, mas confia plenamente em quem se interessa. Isso não livra essa pessoa de passar, entre aspas, relatórios de tempos em tempos para quem está junto na família, né? Então, se é o marido que investe, sempre que ele fizer um aporte, é bom ele comentar com a esposa: hoje eu fiz uma compra de tantas cotas em tal fundo. Ela, de repente, não entende nada de fundo imobiliário, mas bom ela saber que o marido investe em fundo imobiliário, porque se ele ficar doente e for para um hospital, ela precisa saber em qual corretora ele está operando. Qual que é o e-mail da corretora? Qual que é o telefone? A conta corrente é em conjunto? Estou investido por um grande banco? A esposa também pode movimentar os investimentos? Também pode receber renda passiva para usar numa emergência? Então, é importante que o marido ou a esposa converse com a outra parte do casal a respeito disso, tá? E se tiver filho já numa idade razoável, é bom colocar os filhos nessa conversa, né? Às vezes a pessoa ainda é solteira com 30 e poucos anos, então se reporte para o pai, para a mãe ou para algum responsável, para essa pessoa poder acompanhar, né? Isso vai ser muito bom, tá? Aqui a gente chega numa encruzilhada, tá? Porque para você investir,
você precisa ser uma pessoa apática, no sentido de não se influenciar por emoções, tá? Você tem que ser apático, você tem que ser impassível, não se perturbar com euforia, não se perturbar com medo, porque isso te prejudica nas suas decisões de investimento. Mas para você explicar isso para as pessoas da sua família, você não pode ser apático. Você tem que ser empático, você tem que ter empatia, se colocar no lugar da pessoa, saber que ela não sabe tudo o que você sabe, e você tem que explicar isso, olha, estou fazendo assim assado, é para o bem da nossa família. Então, sim, se eu falhar, o que vocês podem fazer? Eu acho que esse tipo de preocupação é necessária. Muitas pessoas pensam que elas são autossuficientes, gozam de boa saúde e nada vai acontecer. Isso é um engano, porque quando acontece, é bom você desenvolver um plano B para a sua família, para ela poder ficar bem, mesmo com a sua ausência. Muito bem. Excelente conselho, Jean, e de fato é algo relevante, né? Porque muitas das vezes envolve tecnologias, envolve acessos, senhas, uma série de plataformas, né? E muitas das vezes os familiares não têm nem conhecimento que isso existe, né? E isso pode trazer dificuldades posteriores. Então, um ótimo conselho. Vamos ao comentário do Sérgio. Olha lá, ó, comecei a investir há exatamente um ano, em novembro de 2021. Este ano fiz 51, apesar das dificuldades de todo início. Sigo com muito foco e fé que vou ter uma velhice mais tranquila. Importante ter essa consciência também, né? O Sérgio, ele tem 51 anos, ele tem 5 anos a mais do que eu, tá? Então eu posso dizer que o Sérgio é um garoto, tá? Ele é um garoto, né? Eu já falei isso anteriormente, vou repetir. Na Itália, a questão de faixa etária para você ingressar na terceira idade, eles mudaram isso, eles levaram para 75 anos. Então, nós temos aí 24 anos pela frente para o Sérgio ser considerado uma pessoa adulta na Itália, né? Então, isso vai chegar no Brasil também, essa mentalidade, tá? Alguns cargos públicos estão querendo rever esse limite de idade para a pessoa poder trabalhar, né? Então, você tem que ter em mente que você tem uma bela jornada pela frente ainda, tem muitos anos para você se desenvolver no seu trabalho, porque com 51 anos você já tem uma boa experiência, você também tem uma boa cabeça, você está maduro. Então, as empresas estão começando a descobrir que é bom contar com profissionais nessa faixa etária, porque traz um equilíbrio para a moçada que vem com aquele gás, né? A gente tem na Suno grandes colaboradores que têm 20 e poucos anos e eles jogam com muita raça, né, Baroni? Alguns varam noite para consertar alguma coisa que deu errado, algum sistema. E tem um pessoal da nossa faixa etária, tem o nosso presidente, né, o Alexandre, que tem aí seus 50 e poucos anos também, ou 50 anos. Então, a gente pode até abrir um pouco da rotina interna. O Alexandre é uma pessoa que dá bons conselhos para os mais jovens, né? Então, com 51 anos, você tem um campo pela frente que você pode ficar tranquilo que se você tem uma estratégia que você definiu e levar adiante, é questão de tempo, tá? A cada ano que passar, você vai ficar mais tranquilo. Isso eu posso dizer para você com toda certeza.